321º dia. Ezequiel 13. Os falsos profetas. O Senhor falou comigo assim: Homem mortal, fale contra os profetas de Israel que inventam as suas próprias profecias. Diga-lhes que escutem a palavra do Senhor. O que o Senhor Deus diz é isto: ai desses profetas sem juízo e sem moral. Eles seguem a sua própria inspiração e inventam as suas próprias visões. Povo de Israel, os seus profetas são como raposas no meio de ruínas. Eles não defendem os lugares onde as muralhas caíram, nem levantam de novo essas muralhas. E assim, quando a guerra vier no dia do Senhor, o povo de Israel não poderá se defender. As suas visões são falsas e o que eles anunciam é tudo mentira. Eu não os enviei, mas eles dizem: a palavra do Senhor é esta. E ainda esperam que as palavras deles se cumpram. Eu lhes digo: as visões que vocês veem são falsas e o que vocês anunciam é tudo mentira. Vocês dizem que as palavras são minhas, mas eu não lhes disse nada. Por isso, o Senhor Deus diz a eles: as suas palavras são falsas e as suas visões são mentiras, e por isso eu estou contra vocês. Eu vou castigá-los, pois são profetas que têm visões falsas e anunciam mentiras. Quando o meu povo se reunir para tomar decisões, vocês não estarão lá. Os seus nomes não estarão escritos na lista do povo de Israel. Vocês não voltarão nunca mais para a sua terra. E assim ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. Os profetas enganam o meu povo, dizendo que tudo vai bem, quando tudo vai mal. O meu povo construiu uma parede de tijolos soltos e os profetas vieram e a rebocaram. Diga a essa gente que a parede vai cair. Vou mandar chuva pesada e também chuva de pedra, e um vento forte soprará contra ela. A parede cairá e todos perguntarão a vocês de que adiantou rebocá-la. Portanto, o que o Senhor Deus diz é isto: no meu furor mandarei um vento forte, chuva pesada e chuva de pedra para destruir essa parede. Derrubarei a parede que eles rebocaram e a jogarei no chão, e deixarei que os alicerces fiquem aparecendo. Quando a parede cair, vocês morrerão debaixo dela. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A parede e os que a rebocaram sentirão a força da minha ira. Então direi a vocês: a parede não existe mais, nem aqueles que a rebocaram, isto é, não existem mais os profetas que afirmaram em Jerusalém que tudo ia bem, quando tudo ia mal. Eu, o Senhor, falei. As falsas profetisas. O Senhor disse: agora, homem mortal, olhe para as mulheres do seu povo que inventam profecias. Fale contra elas e diga-lhes que o Senhor Deus diz o seguinte: ai de vocês, pois, a fim de terem poder sobre a vida dos outros, vocês fazem benzeduras em pulseiras para todos e preparam véus enfeitiçados para pessoas de todas as idades. A fim de tirarem vantagens, vocês querem usar o poder de vida e de morte no meio do meu povo. Vocês me desrespeitam na frente do meu povo, a fim de conseguir uns punhados de cevada e alguns pedaços de pão. Vocês matam pessoas que não deveriam morrer e deixam vivas pessoas que não merecem viver. Por isso,
dizem mentiras ao meu povo e eles acreditam. Agora, o que o Senhor Deus diz é isto: eu detesto as pulseiras enfeitiçadas que vocês usam para controlar a vida e a morte. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres as pessoas que vocês estavam controlando. Rasgarei os seus véus e livrarei o meu povo do poder de vocês, de uma vez por todas. Então, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Com as mentiras que pregam, vocês desanimam as pessoas direitas. Vocês também dizem às pessoas más que não abandonem o mal e assim não deixam que elas se salvem. Por isso, agora as suas falsas visões e as suas profecias mentirosas se acabaram. Eu vou livrar o meu povo do poder de vocês, de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel 14. O castigo dos que adoram ídolos. Alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor. Então o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, esses homens deram o seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que vou lhes dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles o façam pecar e que vai consultar um profeta, receberá a minha resposta. E será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim. Porém, com a minha resposta, espero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado a adorar ídolos e deixar que eles o façam pecar e então for consultar um profeta, eu, o Senhor, é que lhe darei a resposta. Eu ficarei contra essa pessoa e farei dela um exemplo. Eu a arrancarei do meio do meu povo e assim todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se um profeta for enganado e der uma resposta falsa, fui eu, o Senhor, quem o enganou. Eu o tirarei do meio do povo de Israel. Tanto o profeta como aquele que o consultar receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com os seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Noé, Daniel e Jó. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e demais e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas e por causa deles a terra ficar tão perigosa que ninguém possa viajar nela, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida e a terra viraria um deserto. Se eu mandar a esse país guerra
e armas destruidoras para acabar com pessoas e animais. Mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar a minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas, matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. O Senhor Deus diz o seguinte: vou mandar a Jerusalém os meus 4 castigos mais violentos, isto é, guerra, fome, animais ferozes e doenças, para destruir pessoas e animais. Se alguns escaparem e salvarem os seus filhos, olhem bem para eles quando chegarem. Vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecido. Quando virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve motivo justo para tudo o que eu fiz. Eu, o Senhor Deus, falei. Hebreus 10. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até
que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com que o povo de Israel esta aliança, porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Cheguemos perto de Deus. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento, que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, que foi julgado culpado depois de ouvir o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás,
eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos.